Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Amadeu Fontes, do Coração Tricolor, e eu vou fazer a nossa resenha, né, diária do Fluminense. Vamos lá. Depois daquela nefasta derrota lá, né, inicial que o Fluminense sofreu, o Fluminense ele seguiu numa sequência de três vitórias e conseguiu estar junto lá com os líderes, né? Então essa, essa sequência foi ótima e até por conta disso, na próxima rodada ele pode ficar na frente, né? Ele pode assumir a liderança da competição. Para isso acontecer, o Botafogo só não pode, ele tem que vencer o Botafogo, mas vai ter que torcer para o Vasco pelo menos empatar ou perder da Portuguesa. Enfim, ele pode chegar nessa conjunção de resultados a 12 pontos e ficar lá em primeiro lugar. Hoje o Fluminense, hoje a classificação, falando dos primeiros lugares, né, o Botafogo está em primeiro com 10 pontos, né, 3 vitórias, né, e um empate. O Vasco está em segundo com 10 pontos, 3 vitórias e um empate também. E o Fluminense está com 9 pontos, 3 vitórias e nenhum empate. Teve uma derrota. Então por isso ele está lá em terceiro. O nosso rival está lá com 7 pontos. Ele teve só 2 vitórias e um empate e uma derrota que foi para o nosso Flusão, né? Enfim, essa é a situação atual do campeonato carioca hoje, né? Agora vamos falar um pouco do dia do Fluminense, né? Hoje nas Laranjeiras, né? O jogador que fez parte do time em 2015, entre 2015 e 2017, ele atuou em 70 partidas. Ele participou lá, compareceu, né, no CT do Fluminense e conversou com os jogadores e tal. Na verdade, quem fez isso, quem participou, quem foi lá, foi o ex-volante Pierre, né? Na verdade, ele não foi no Laranjeiras, foi engano meu, ele foi lá no CT, né? Enfim, aí ele conversou com os jogadores, conversou com o técnico, fez aquela resenha e depois foi embora, né? Na verdade, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: para mim é um momento de muita felicidade. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense por mais de 2 anos e esse foi um período muito intenso. Pelo bom ambiente que o Fluminense tem, pela receptividade, o acolhimento, eu sempre tive aqui. Voltar quase 5 anos depois para esse reencontro, praticamente todo mundo da minha época, foi indescritível. Estou muito feliz. Estou longe, mas sempre na torcida pelos amigos e pela instituição, e é minha eterna gratidão ao Fluminense. Ele fez essa afirmação. O que acontece? Tem mais uma notícia que eu não gosto e vai ser a primeira e última vez que eu vou falar, né? Numa recente entrevista na Globo, né? Um repórter, que até nem lembro o nome dele, nem faço muita questão de falar, que ele já começou atacando o Fluminense, né? Naquela questão que todos sabem lá, do Gabigol lá, né? Que um torcedor ofendeu ele. E como ele já começou a falar certas coisas que não muito legais, que eu não vou repetir aqui. E depois teve a entrevista lá do Mário Bittencourt. O Mário, quando começou a falar, já criticou a fala desse apresentador lá, barra comentarista. E assim, a coisa não ficou muito legal, os ânimos ficaram meio exaltados, né? Então isso não deu muito certo. Mas no final os ânimos foram, vamos dizer assim, refrescados, né? E acabou tudo bem. Enfim, esse negócio é o seguinte, eu tenho uma opinião, tá?
O negócio foi sério, enfim, passou. Mas eu acho que a gente tem que pensar em jogar futebol e parar com esse tipo de coisa. A torcida também. Para com isso, gente. Todo mundo é igual, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Eles são rivais em campo. É futebol, é um jogo que move com a nossa paixão e tal, mas a gente não pode levar isso para particular. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, tanto do lado do Fluminense quanto do lado do rival lá, tá certo? Vamos acabar com isso e vamos jogar o jogo, né? Que é o que tem que ser feito aí, seguir em frente e chegar lá, né? Vamos ver se a gente consegue se tornar líder nessa próxima rodada aí, tá certo? Vamos aguardar os próximos acontecimentos e eu estarei iterando vocês com as próximas notícias que quando elas... Ah, sim, tem mais uma, né? Eu vou até procurar aqui, que eu tô aqui de olho, é sobre a gente, o Fluminense tentou, quase deu certo a venda de um jogador, mas não deu muito, não se concretizou. Eu estou tentando achar aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas foi um jogador que a gente tentou vender, né? Mas a coisa não foi para frente. Não, o Fluminense não aceitou. Foi o Luiz Henrique. O Fluminense recebeu uma proposta de um clube estrangeiro lá e o Fluminense não aceitou, né? E aí, enfim, ele continua com a gente aí por enquanto. Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir resistir, né? Se o Mário e se o Fluminense vai conseguir resistir às próximas investidas, porque o Luiz Henrique ele tá atuando muito bem. Ele tá chegando junto, enfim, ele tá jogando o futebol como tem que ser jogado e se destacando no time do Fluminense, né? Toda vez que ele entra, ou ele faz algum gol, ou ele dá passe para alguém fazer, enfim, ele está se destacando muito. Isso chama a atenção dos clubes lá fora. Mas dessa vez eles não levaram os nossos jogadores. Vamos torcer para que ele continue pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, né? E atue também na Libertadores, para a gente ganhar esses canecos daí. E aí no final desses eventos todos, quem sabe, né? Se ele quiser e for a vontade dele, ir para fora e o Fluminense negociá-lo com um bom valor para ambos terem vantagem, tanto o jogador que vai atuar lá fora e ganhar mais dinheiro, quanto o Fluminense, né, que vai colher os frutos, né, de ter criado o jogador, formado um jogador de base, certo? Então tá, pessoal, são as nossas informações de hoje, são as nossas notícias do nosso Flusão, e conforme elas forem acontecendo eu vou passando para vocês, tá certo? Não esqueçam de dar o like no vídeo, se gostaram. Se não gostaram também comentem o porquê não gostaram, para eu saber e poder melhorar, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Vocês se inscrevendo eu consigo crescer mais e todos crescem. Vocês vão ter notícias do Fluminense e eu vou ter condição de dar mais notícias para vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, grande abraço e fui!